Olá, turminha, tudo belezinha com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam bem de saúde neste dia, bem dispostos para mais um dia de aula, tá certo? Vamos dar início à nossa aula, começando pela nossa aula de português. Então, eu gostaria que você já preparasse aí o seu material, tá certo? Seu livro. E abrisse nessa página pedida, página 70, tá bom? Para darmos início. Hoje nós temos a hora da leitura, né? Leitura e interpretação textual. Não esqueça de que quando você for fazer a leitura dos textos, você procure um lugar bem silencioso na sua casa, tá bom? Se concentre e aí faça a sua leitura, tá certo? Para que você possa compreender o que você está lendo e em seguida resolver as atividades propostas pelo seu livro, tá bom? Então, é muito importante você entender o texto que você está lendo, tá certo? Ok, baby. Então, vamos lá, página 70 e 74, tá certo? Nós temos aí a hora da leitura, então nós temos aí um texto para que você possa vir ler, com o título Alice faz de conta, tá certo? Esse texto é muito bacana, fala de uma menina que queria muito ter um aniversário, os pais dela não tinham condição financeira para fazer o aniversário dela, certo? Mas ela tinha um sonho muito grande de ter um aniversário, tá certo? E aí, ela foi crescendo, né? Ano após ano. E aí você vai ler o texto para você descobrir o que foi que aconteceu no final, tá certo? Ok, baby? Então, faça a leitura desse texto para poder você entender o que foi que aconteceu no final. Será que a menina realizou o sonho dela de ter um aniversário? O que você acha? Você vai descobrir quando você fizer a leitura do seu texto, tá certo? É um texto muito legal mesmo, tá certo? Eu já fiz aqui minha leitura, eu já sei tudo desse texto, eu achei ele muito bacana, tá certo? E você também vai gostar, tá certo? E aí, depois que você fizer a leitura do seu texto, você vai resolver as atividades, tá bom? De interpretação textual, linhas e entrelinhas na página 72, tá bom? Até a 74, tá certo? Temos a interpretação textual na questão 1, diz o seguinte: no início do texto, quantos anos tem a Alice? Aí, ó, se você já leu o texto, você sabe que ela começou a pedir, a sonhar em ter um aniversário, ela era menor, mais novinha, né? E aí, qual foi a idade? Aí você escreve aí. Lembrando que quando você escrever, você dê respostas completas, tá bom? Ok? Uma resposta que, pelo menos, indique uma frase completa, tá bom? Por exemplo, no início do texto, quantos anos tem a Alice? Aí você começa, no início do texto, Alice tem tantos anos, tá bom? Não vá escrever só a idade, tá bom? Forme uma frase, elabore uma frase para a sua resposta, tá certo? 2. Qual era o desejo de Alice? Mesma coisa, o desejo de Alice era. E aí você já vai saber, certo? Com a leitura. Quem era o único que sabia do desejo da menina? E aí, com a pergunta, você já começa a elaborar a sua resposta. O único que sabia do desejo de Alice era, tá bom? 4. Podemos perceber pela leitura do texto que a Alice era uma menina. Aí tem duas opções: sonhadora ou resmungona. 5. Porque a Alice não conseguia realizar o desejo do seu coração, né? O seu desejo. 6. Copie do texto uma frase que justifique sua resposta à questão anterior. Depois que você resolver aí a questão 5, porque a Alice não conseguia realizar o desejo, você vai justificar a sua resposta. Qual é a parte do texto que fala sobre isso, tá bom? Na questão 7, da página 73, diz o seguinte: releia a frase a seguir, depois responda ao que se pede. Olha só a frase. Assim, no faz de conta, Alice fazia sua festa de aniversário. O que significa a expressão destacada? Qual é a expressão que está destacada? No faz de conta. O
que você acha que significa essa palavra faz de conta? Será que significa uma fantasia? Ou ela vive num mundo imaginário? O que você acha? B. Que outro exemplo de faz de conta você poderia dar? Certo? 8. Com que idade Alice conseguiu realizar seu grande desejo? 9. Porque a festa de aniversário de Alice se tornou possível? O que aconteceu? No final, que ela conseguiu ter uma festa de aniversário. Aí você vai escrever aí a parte que fala sobre essa questão. 10. Substitua a palavra destacada na frase retirada do texto por outra de igual sentido. Ou seja, você vai substituir a palavra destacada por um sinônimo, não é isso? O vira-lata jamais contaria o segredo de Alice para outra pessoa. A palavrinha destacada aí não é jamais, então você reescreve a frase substituindo essa palavra por um sinônimo, tá certo? Uma palavra que seja parecida ou igual. O que Alice levaria para a festa de aniversário na escola? Facinho, né? Você já sabe agora que você já leu o texto, o que ela vai levar para a festa de aniversário. Não é isso, meus amores? E aí, na página seguinte, nós temos o cri-cri. No cri-cri diz o seguinte: escreva um parágrafo como se fosse a continuação da história que você leu. O que poderia ter acontecido depois que a Alice chegou com um grande bolo para a festa de aniversário? O quê? Porque lá no texto, né, não fala o que foi que aconteceu na festa de aniversário, não é isso? E agora é a sua vez, você vai completar o texto. O que aconteceu? Você observe aí que já tem o começo do que aconteceu, tá certo? Temos aí o início, ó, da história. E agora é a sua vez de completar essas linhas aí, usando a sua criatividade para completar um pequeno texto falando do que aconteceu depois disso, tá certo? Olha só o começo. No dia da festa, quando a Alice apareceu na escola com aquele bolo grande, aí você vai continuar. Aconteceu, aí você vai criar aí a sua imaginação, o seu texto, tá bom? 2. Reúna as sílabas da mesma cor no bolo ilustrado e descubra 7 palavras que representam o que pode haver em uma festa de aniversário. Escreva depois as palavras que você encontrou. Então, nesse bolo aí tem 7 palavras, tá bom? Que pode ter numa festa de aniversário. Aí você vai descobrir que palavras são e vai escrever aí na linha correspondente, tá bom? Na linha aí embaixo, ok, meus amores? Essa é a nossa atividade de hoje, leitura e interpretação textual. Capricha aí na sua leitura, tá certo? E logo em seguida, responda de acordo com o texto aí a atividade proposta, tá bom? Tia Vânia vai ficando por aqui. Até a próxima aula. Um cheiro. Tchau!